Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Savasco. Já peço para que vocês possam se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, comentar, compartilhar, para que a gente possa alcançar mais amantes do Vasco da Gama, mais amantes do futebol mundial, esse esporte tão apaixonante. Então dá essa moral pra gente lá e se inscreva e não deixa de dar o linkzinho, o likezinho aqui e curtir o nosso vídeo, beleza? Vamos falar agora sobre o jogo do Vasco, né? Aquele jogo de ontem, aquele jogo que tem que ter o coração forte para ser vascaíno, né? Não é fácil não. O Vasco que vinha de 8 derrotas seguidas, jogando fora dos seus domínios, né? Longe de São Januário. Saiu perdendo o jogo, né? Empatou o jogo, depois tomou o 2-1 e conseguiu fazer a virada ali já nos acréscimos praticamente, né? Então o Vasco tomou o primeiro gol 1-0, né? Um lance bizonho, que o time do Operário faz um lançamento ali da sua intermediária, o atacante domina a bola em cima da área, e o nosso zagueiro, o nosso capitão Anderson Conceição, né? O famoso arame liso, né? Que só cerca, não dá o bote no cara, deixa o cara dominar, deixa o cara pensar e cruzar, que é coisa inacreditável. Aí, para completar a lambança da zaga do Vasco, né, que vem fazendo nos últimos jogos, o Bosa não acompanha a infiltração do atacante dentro da área, e o nosso goleiro, né, que era o antigo Batman, agora é o famoso Fetman, né? O homem tá gordo, tá pesado, não tem mobilidade, não consegue sair do chão, não consegue ter arranque para ir nas bolas, então tá complicado. Então ele falhou no primeiro gol, falhou no segundo gol, bizonhamente. O segundo gol, o gol do 2-1 do Operário, uma bola alta na área do Vasco, ele era só encaixar a bola, ele foi socar, então mostra que ele tá sem confiança nenhuma. Socou a bola pro meio da área, o atacante lá, o Paulo Vitor do Operário, dominou a bola e chutou, e ele mal posicionado no gol, para variar, toma o segundo gol, né? Então a gente fez o primeiro tempo muito pífio, muito ruim, né? Muitos falam que foi o pior primeiro tempo do Vasco na Série B. Realmente o Vasco foi muito abaixo do que vinha jogando, né? Já vinha jogando muito ruim, mas ontem foi realmente um jogo muito longe do ideal. E caiu justamente naquilo que eu falei no vídeo passado, de segunda-feira, né? O Vasco com o Nenê e com o Raniel não tem condições dos dois jogarem juntos e o Vasco ser um time competitivo. O Vasco joga com 2 jogadores a menos. E foi provado mais do que nunca ontem contra o Operário, que é um time que aí está lutando para não cair para a Série C. Que o primeiro tempo eles podiam ter feito 2-3 no Vasco. Por quê? Porque os caras saem de qualquer forma, né? Sai jogando e o Vasco não tem competitividade, cara. Nenê e Raniel, os caras não marcam. E o Nenê, que tecnicamente é muito bom, mas não aguenta mais, está sem confiança também. A idade chega para todo mundo e está complicando a vida do Vasco, né? O Jorginho é culpado nisso. Eu vou abrir umas aspas pro Jorginho daqui a pouco. Mas ficou nisso que com a saída dos dois, né? No segundo tempo aí entrou o Bruno Tubarão no lugar do Raniel e entrou o Alex Teixeira no lugar do Nenê. Aí o que o Jorginho fez? Centralizou o Alex Teixeira, botou o Bruno Tubarão aberto pela esquerda e trouxe o Egnaldo para jogar de 9, que é onde o moleque jogou a vida toda, né? Fez os gols a vida toda de 9. Foi onde o Vasco aumentou o volume de jogo, o Vasco foi mais competitivo, mais mobilidade. Aí você vai falar, porra, o Alex Teixeira é melhor do que o Nenê? Tecnicamente, não. Mas fisicamente, é muito melhor do que o Nenê, pô. Não dá. Não dá, o Nenê não marca, não dá mobilidade, não tem como mais, pô. Não tem como mais segurar o Nenê dentro do time. Aí a gente vai lá, aí botou o Agnaldo de 9, né, no lugar do Raniel, e empurrou o Bruno Tubarão para a esquerda. Aí vamos lá, Agnaldo e Raniel. Tecnicamente o Agnaldo é melhor? Muito. Fisicamente é melhor? Muito ainda. E por que vai insistir com o Raniel no time, cara? O Raniel não tem confiança, vamos tentar resgatar o jogador, não tem que resgatar ninguém não, cara. É Série B. Série B você não tem que jogar bem, você tem que pontuar. Você tem que pontuar para subir. Tá? O Vasco não fez uma partida boa? Não. O Vasco melhorou um pouco no segundo tempo? Melhorou um pouco o suficiente para ganhar do time horrível, mais horrível do que ele, que é o time do Paraná, o time do
do Operário lá de Paraná, pô, do Paraná. Pô, é tão simples, cara. Futebol não tem mistério, velho. Pô, o Vasco ficou mais rápido, né? Teve mais mobilidade, né? Perde um pouco ali na marcação. A gente também tava sem o nosso cão de guarda, né? O Yuri Lara, né? A gente teve que trazer o Marlon ali para jogar de segundo volante junto com o Andrei Santos, né? Os dois meninos da base. Entendeu? A gente ficou sem aquela pegada lá, mas não precisa, cara. Você vai estar jogando contra o Operário, que é o 18º da competição. Então não precisa desse tanto de gente. Então aí a gente consegue o gol de empate, né? Antes de sair o gol de empate, quase que o Aguinaldo fez o gol. O goleiro o Simão, o goleiro do Operário, fez uma grande defesa, né? E na cobrança do escanteio, cobrança feita pelo Bruno Tubarão, no bate-rebate dentro da área, ela só voltou para ele mesmo, ele fez uma bela batida cruzada e empatou o jogo. Aí quando o Vasco empata o jogo, o Vasco abaixa as linhas, né? Que é impressionante. Baixa as linhas que a gente não consegue entender, como não consegue manter aquela intensidade de jogo, né? O Vasco vinha bem depois das mexidas. Baixou a linha e o nosso goleirão, o Fetman, fez o que fez, né? Socou a bola lá, o cara acabou fazendo o segundo gol. Aí o Vasco ainda depois fez mais uma mudança, que foi a tirada tirou o Léo Matos, né? Aí o Figueiredo, que estava aberto pela esquerda, caiu para a lateral direita e entrou aberto ali o Peck, né? O nosso garoto Peck aí, as bases do Vasco, como sempre, fazendo a diferença. Depois disso, o Vasco voltou a ter volume de jogo. Por incrível que pareça, a gente teve que botar um atacante de lateral direito, porque a gente não tem lateral. O cachorro doido do Léo Matos lá é vida louca, é porra louca, ele não perde viagem, ou ele faz a falta, ou ele é expulso, né? Ontem ele, mais uma vez, foi muito mal, não consegue cruzar, entendeu? Então o Vasco está muito mal de lateral, tanto é que teve que trazer um menino para jogar ali. Com todos os seus erros, ele conseguindo acertar um passe, né, pro Alex Teixeira, que fez ali aquela infiltração de 10, que era o que o Nenê não consegue fazer mais, aquela infiltração lá pro gol de empate, o 2-2, né? Aí onde o Vasco cresceu mais no jogo, o Peck entrou muito bem, como o Bruno Tubarão entrou bem também. Depois aí no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, né, uns quase 50 minutos do segundo tempo, a gente teve lá o jogador do Operário, quis dar uma caneta no Cria lá, né, no Andrei Santos, que não fez uma boa partida. O Andrei Santos sentiu muito a falta do Bruno, do Yuri Lara, né, fez muita falta o Yuri Lara ontem, que fez com que o Andrei não conseguisse jogar. Então depois o Andrei conseguiu dar esse passe, belo passe ali, uma cavadinha pro meio da área, que o Peck fez o cruzamento e mais uma vez o Alex Teixeira fez infiltração de 10, né? Fez aquela infiltraçãozinha ali, teve aquela explosão rápida que a gente consegue, sabe? Que se é o Nenê não consegue chegar naquela bola, e fez o gol da virada. Vitória importantíssima pro Vasco, importantíssima. Eu vou mostrar para vocês aí agora como é que tá a tabela no momento, né? Até vai faltando o jogo ainda de hoje do Ituano, que vai jogar contra o Cruzeiro, no jogo das faixas do Cruzeiro lá em Minas. Daqui a pouco deve estar acontecendo esse jogo, gravando agora na quarta-feira. O jogo é só às 21h30, então a gente não vai saber do resultado. Mas vou botar a tabela para vocês darem uma olhada para como está a classificação, como essa vitória foi importantíssima para o Vasco. A gente tem aí o Cruzeiro com 71 pontos, o Grêmio com 56. Eu botei do Bahia para baixo aí, né, a classificação. Parece que o Bahia quer entrar nessa briga feia aí. O Bahia que ontem só empatou com o Novo Horizontino, né, o próximo adversário do Vasco. E vou falar para vocês, o Novo Horizontino errou um caminhão de gol. O Novo Horizontino era para ter ganho o jogo do Bahia. O Bahia muito mal, 4 partidas já que não vence, tá? Tá em terceiro lugar com 53 pontos. Em quarto lugar, vitória, igual eu falei, importantíssima do Vasco com 52 pontos. Tem o Sport com 49, Sampaio Corrêa 48, o Ituano 47. Joga com o Cruzeiro, que se vencer vai a 50, né? Assume ali a quinta colocação e fica a 2 pontos do Vasco. Aí logo atrás vem Londrina e Criciúma com 46. Esses aí eu acho que praticamente já vão se distanciando dessa briga pela última vaga aí, ou então pelas duas últimas, né? Como o Bahia, eu falei, vem tropeçando aí, tá abrindo brecha para as outras equipes chegarem. Beleza? Volto a falar, uma vitória importantíssima do Vasco, né?
A última vitória do Vasco na Série B tinha sido no dia 9 de julho contra o Criciúma lá no Sul, né? Uma vitória de 1-0. O Vasco fez aquele gol no finalzinho, no comecinho da partida de pênalti. Foi até o Roniel que bateu o pênalti bem batido e fez o gol da vitória do Vasco. E o Vasco não vira uma partida, olha só como as coisas são, hein? Última vitória do Vasco de virada fora de casa foi no dia 12 de junho de 2021, pela terceira rodada da Série B do ano passado, na época da pandemia ainda, contra o Brasil de Pelotas. Então o Vasco tem mais de um ano que não venceu uma partida fora de casa. Então, volto a falar, uma vitória importante, uma vitória que deixa o Vasco na quinta posição. O Vasco agora tem uma partida, mais uma final, né? Restando 5 partidas, das 5 o Vasco joga 3 em casa. Uma delas é agora contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que é o 16º colocado, com 16 pontos, com o 16º colocado da competição. A primeira equipe fora da zona do rebaixamento, né? Pela partida que fez ontem contra o Bahia, é um time que vai dar trabalho para o Vasco. O Vasco que vai ter o retorno do Yuri Lara, mas já vai ter o desfalque do Alex Teixeira. Alex Teixeira que tomou o 3º cartão amarelo e não joga contra o Novo Horizontino no sábado às 18h30 em São Januário. Beleza? Eu vou abrir umas aspas aqui pro Jorginho, só para vocês terem uma noção do que eu penso, do que ele falou aqui na entrevista coletiva, né, sobre o Neném. Aspa pro Jorginho aí. Ele fala assim: quando eu senti que a equipe não estava jogando bem no primeiro tempo, eu tinha uma decisão muito difícil de tirar o Neném. Porque a presença do Neném em campo, além de todo o potencial dele, é um jogador que o adversário respeita a presença. Aí eu falo, se ele não tem a capacidade de tirar o Neném, depois de uma partida pífia que o Neném fez agora contra o Operário, aquele primeiro tempo horroroso, aí nós estamos mortos, pô. Aí nós estamos mortos. Então a gente vai ter noção aí já que ele não deve voltar, não vai tirar o Neném da equipe, né? Então é impressionante com esse pensamento do Jorginho aí que não dá para entender, de manter o Neném no time. Tá? Eu acho que nesse jogo de sábado em São Januário, ele provavelmente não vai botar o Roniel, porque aí é um tiro no pé que ele vai estar dando. Campo cheio, todos os ingressos já vendidos, né, para o jogo de sábado. Ele não vai botar um cara que não tem a confiança da torcida, né? Então eu acho que ele deve ou manter o Figueiredo, ou com a boa atuação do Bruno Tubarão, tirar o Raniel e empurrar o Egnaldo ali para 9 e botar o Bruno Guimarães aberto pela esquerda. Então são umas oportunidades, umas opções aí que surgiram, opções boas pro Jorginho fazer no próximo sábado, né? Então a gente está nessa expectativa, vamos ficar aí na torcida aí agora para esse jogo do Cruzeiro e do Ituano, né? Um jogo importante para o Vasco. Se o Ituano não ganhar, o Vasco já abre 5 pontos do Ituano, que para mim hoje, junto com o Sport, são os principais adversários do Vasco na briga pelo acesso. Então a gente vai ficar nessa torcida aí para que o Ituano não vença o jogo e o Vasco faça uma bela partida no sábado. Beleza, rapaziada? Só para finalizar aqui, né? Dizer que os parceiros que compraram o Vasco aí, a empresa 777 Partners, comprou mais uma equipe agora, né? Mais uma que entra pro grupo deles, mais um time de futebol. Comprou, desculpe o pronunciamento, tá? Um time australiano, o Melbourne Victor. Então, essa é a equipe australiana que comprou, né? Se junta ao Vasco para ser mais uma empresa, mais um time do grupo, né? 777 Partners, né? Compraram eles por 50 milhões de dólares, né? Cerca de 258 milhões de reais. Aí eles se juntam, o Melbourne Victor se junta ao Vasco, ao Standard da Bélgica, a Red Star da França, e ao Gênova da Itália, e um percentual que eles têm também do Sevilha lá na Espanha. Tranquilidade? Então essas são as notícias, né? A gente agora fica muito feliz a vitória do Vasco, uma tranquilidade que dá pra gente fazer um trabalho bacana durante a semana, pra gente entrar junto no caldeirão lá no próximo sábado, conseguir mais uma vitória importante, que aí provavelmente, dependendo do resultado aí de Ituano e Sport na rodada do final de semana,
a gente possa ter um caminho mais seguro para a volta nossa para a primeira divisão do ano que vem, que é o que todo mundo está esperando. Tranquilo? Rapaziada, obrigado aí, um forte abraço, não esquece de curtir o nosso vídeo, compartilhar e a gente se vê no vídeo de pré-jogo de sexta-feira. Abraço a todos, até mais!